Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora continuar a ver consequências do Teorema de Arthman-Goldman. Vamos falar agora da persistência de singularidades hiperbólicas. Então, tomemos uma singularidade de um certo campo F. Vamos estabelecer uma condição que garanta a persistência da singularidade. O que é que isso significa? Que para todo o campo G suficientemente próximo, C1 próximo de F, existe uma singularidade sigma de G para o campo G que esteja próxima da sigma e que convirja para sigma quando o campo G estiver muito próximo de F, quando ele convergir para F. Pensando no gráfico da função F, que é este conjunto de x f de x, com o x no domínio de F, isto é um pedaço de produto, de produto direto Rn para Rn, nós vemos que um zero do campo corresponde a um ponto de interseção do gráfico com o plano horizontal, Rn vezes zero. Para obtermos a persistência, podemos considerar uma equação implícita, f zona, f grande, de f sigma, definida como sendo f em sigma, que é zero, no caso especial, e tentar aplicar o teorema da função implícita à função f grande, em que a primeira coordenada, este f é um campo, portanto este é o conjunto dos campos, C1, a segunda coordenada é um ponto do Rn, okay? E a imagem é um vetor, é o f no ponto. Ok? Então, este x1 é o conjunto dos campos G de U em Rn, de classe C1, com a distância C1. Okay? Este é um espaço vetorial normado que é completo. Okay? E o f em Gx é simplesmente o G em x. Então queremos achar uma função implícita, sigma, V em Rn, onde o V é uma vizinhança do campo no espaço x1, de tal forma que f em G, sigma de G, seja sempre o vetor nulo para toda a G, nessa vizinhançazinha. Okay? Então vamos assumir que a f zona é uma aplicação diferenciável, se nós deveríamos ter que a segunda derivada da f em f sigma deveria ser não nula, ou seja, df sigma, que é este valor aqui, ou seja, o f em f sigma é f em sigma, então a derivada em relação à segunda coordenada será exatamente o df sigma. Então eu quero que o df sigma seja diferente da aplicação nula, para podermos usar o teorema da função implícita, neste caso em espaços de Banach. Ou seja, nós queremos que o gráfico de f tenha um zero em sigma, mas que não seja tangente à horizontal, o Rn vezes o zero, tá? No ponto sigma 0. Ok? Portanto, ele tem um zero, mas a derivada do sigma, ela não se anula. Isto aqui tem aqui um exemplo de uma singularidade que não é persistente. Reparem que aqui a derivada do gráfico é horizontal e aqui temos aqui um exemplo de uma singularidade que é persistente, a derivada não é horizontal. Então quando eu perturbar este gráfico, a singularidade pode desaparecer, mas quando eu perturbar este gráfico, esta singularidade não desaparece. Se eu mexer um pouquinho, ela continua, ela varia um pouquinho, mas ela continua lá. Esta interseção com o eixo horizontal, ela continua aqui. Então, temos que uma singularidade, sigma 0, de um certo campo de classe C1, cuja tal que a sua derivada não se anula, admite uma vizinhança V do campo, no espaço de todos os campos, e uma certa função de classe C1, que a cada campo associa um certo ponto, de tal forma que para o novo campo isso é uma singularidade. Para todo o G, naquela vizinhança. E além disso, o sigma em F é exatamente a sigma 0. Ou seja, esta função aqui é uma função suave.
Então, uma singularidade, como acima diz, uma singularidade elementar do campo F. As singularidades elementares são persistentes ou admitem o que nós chamamos de uma continuação analítica numa vizinhança do campo dado. Esta função, sigma, que a cada g associa uma correspondente singularidade que varia suavemente com o campo, né, e que converge para a sigma zero do campo original, é conhecida como uma continuação analítica da singularidade inicial. Então agora só basta observar agora uma coisa importante, é que uma singularidade hiperbólica é sempre elementar, ok? Porque a derivada ela não é a aplicação nula, né? A derivada hiperbólica ela não intersecta o eixo imaginário, o espectro não intersecta o eixo imaginário, portanto ele tem ela não é a aplicação nula, né? Certo? Mais ainda, como a aplicação sigma, a continuação analítica, né, é suave, é contínua pelo menos, e a aplicação que a cada campo associa a derivada da singularidade nova associada a cada campo, ela também varia continuamente. Então, se eu começo com uma singularidade hiperbólica, então a nova singularidade da continuação analítica continua a ser hiperbólica, okay? Por causa da variação contínua do espectro, né? Então, se eu começo com um espectro que não intersecta o eixo imaginário, se eu perturbar um pouquinho, o espectro continua não intersetando o eixo imaginário. Então, a continuação analítica da singularidade hiperbólica é também uma singularidade hiperbólica em toda uma vizinhança do campo original. Okay? E mais ainda, nós sabemos que os espectros das derivadas nas singularidades, eles estão próximos uns dos outros. Então este resultado, juntamente com o teorema de linearização, implica a estabilidade de singularidades hiperbólicas de campos com o mesmo índice. Pegamos em duas singularidades hiperbólicas de campos F1 e F2, em abertos o 1 e o 2 da Rn, com o mesmo índice, okay? Dimensão da direção estável da parte linear. Então, os fluxos F1 e F2 são localmente conjugados perto de σ1 e σ2. De fato, né, os fluxos das equações lineares, né, são conjugados se tiverem o mesmo índice, né, e, portanto, o que é que eu faço? Numa vizinhança de σ1 eu conjugo com o fluxo linear correspondente, numa vizinhança de σ2 eu conjugo com o fluxo linear correspondente a σ2, e agora, uma vez que a parte linear de ambos os casos tem o mesmo índice, então os fluxos lineares também são conjugados. Okay? Então eu tenho como conjugar, né, uma vizinhança de σ1 com a vizinhança de σ2, conjugando também os fluxos lineares. Okay? Então, dada uma singularidade hiperbólica, seja σ a sua continuação analítica, onde V é a vizinhança de F, né, no espaço dos campos. Então existe uma certa vizinhança do campo, onde o fluxo para o campo próximo é conjugado numa vizinhança da continuação analítica ao fluxo original, numa vizinhança da singularidade original. Okay? De fato, né, numa vizinhança do campo, nós temos que a continuação analítica tem o mesmo índice em relação ao campo G do que o índice da singularidade original em relação ao campo F. Okay? Portanto, o comportamento do campo perto de uma singularidade hiperbólica não se modifica por pequenas perturbações do campo. Okay? Então, eu posso garantir que quando eu perturbo um pouquinho uma singularidade hiperbólica, ela persiste e a nova singularidade hiperbólica para o novo campo perturbado, ela é localmente conjugada ao comportamento da singularidade hiperbólica inicial. Em seguida, vamos ver como obter o teorema de linearização, o teorema de Hartmann-Grobman, para campos, através do teorema de linearização de Hartmann-Grobman para transformações, para diffeomorfismos.